no lugar do outro, mas você não é o outro. Você permanece no seu. Então é algo que não é fácil, mas é importante. Psicólogo sem empatia, ele não é psicólogo, ele está brincando com a gente. E está prejudicando aos outros e assim. Então, empatia é a força mais poderosamente perturbadora do mundo. Ela só fica atrás do amor. Como é forte. Empatia, né, significa a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na situação vivenciada por ela. Mesmo sem sangue. É estar para o meu cliente, com o meu cliente e ao mesmo tempo permanecer no meu lugar terapêutico. E o cliente percebe isso. O corpo fala mais do que a boca. Porque a palavra, gente, é elaborada, né? A gente elabora o que a gente vai dizer. E às vezes ele está dizendo uma coisa e o corpo da gente está negando. Aquilo está sendo. E é muito perceptível. Por isso que a terapia online, para mim, eu atendo online. A pessoa não prefere assim, ou mora em outro lugar, né? Foi uma coisa. A única coisa que eu acho que prestou na pandemia foi isso, mais nada. A pandemia foi uma desgraça assim, sem precedentes. Mas trouxe algumas coisas, e entre elas foi reunião, né, online, que se deslocava, que viajava, né, para fazer a reunião, e a terapia. Hoje eu atendo pessoas de Portugal, eu atendo pessoas do Canadá, eu atendo pessoas trabalhadas. Veja como ficou. E aqui em Recife, que tem um escritório lá no Rio Mar e que o trânsito é um inferno, para ele chegar no meio-dia no consultório é pena. E lá, não, quando eu saio daqui, chego no consultório, está tendo esse sair da sala inteira. E é a hora que as pessoas saem para o almoço e ele fica só na sala dele. Então, mas a terapia online, ela tem uma desvantagem, porque a gente só está vendo a pessoa um pedaço, né? E aí a pessoa que ela está fazendo ali, mexendo aquele pezinho confuso, né? A gente não está vendo. Então, como ela está. Então, quando a pessoa chega no consultório, a maneira como entra, como senta, como se coloca, como bota a bolsa, como se agarra, que ela tem assim, sem querer soltar, né? Tudo isso a gente analisa. E o terapeuta é uma análise também mais próxima do comportamento do cliente. Muito próximo. E o cliente também analisa, viu? Não pensem que não, né? Como nós somos analisados, né? Por isso que, gente, olha, mergulhe nesse questão terceiro, tem muito que aprender. E não fique só com o conteúdo que a gente, como professor, traz, não. Porque nós temos os temas, toda aula é um tema diferente. Será que alguém pode esgotar empatia numa única aula? Em menos de 2 horas? Impossível. Então a gente traz para que você tenha conhecimento. Agora, aquele conhecimento ele não é aprofundado. Né? A gente aprofunda buscando, depois em palestras, fazendo curso. Quantas palestras boas tem aí no Hospital Português aos domingos? Né? Por nada, acordar cedo no domingo para ir para palestra. Você não sabe como isso vai servir na sua vida profissional. Então, fácil não é, mas se a gente está aqui é porque a gente quer alguma coisa. Quem não quer, gente, já desistiu lá no primeiro período, viu? Primeiras provas, já viu que não era para mim e fui embora. Então, quem está aqui é porque quer. Então, invistam. Porque psicólogo tem aos montes. Agora, psicólogos bons são poucos. Então, o que faz com que nos coloquemos no lugar do outro? Às vezes você já teve no lugar dessa pessoa, você entende o que ela está passando. Às vezes você teve alguma pessoa próxima que já passou por essa situação e não teve o mesmo apoio. Isso. Né? Você relacionou a um sentimento, tá? E sentimentos, pelo menos todos nós deveríamos ter. Né? A gente sabe que nem todo mundo tem. Mas sentimento é algo muito importante. Então, como nos preocupamos com o outro? Será que a gente está preocupado com o pessoal lá no Rio Grande do Sul? Ou a gente está nem aí? Quem é que não está nem aí para eu pedir para sair da sala? Nem ficar para
aula. Não tem nem como não se preocupar. Porque quando você se identifica, quando eu tinha passado, quem nunca pegou um aperreio, uma chuva forte nesse né? Isso quando não pegou uma enchente. E a chuva está chegando só lá não, está chegando aqui também. Daqui a pouco a gente vai ver aquele caos que sobe uma noite inteira, no outro dia ninguém sai de casa. Será que essa preocupação surge cedo, essa empatia surge cedo e espontaneamente, gente? Ser empático é algo nato, é algo que a gente tem desde criança? Não. Ela pode ser construída desde que você é criança, pelos seus parentes. Ela é construída. Claro que a gente percebe o bebê, né, se a gente está chorando, ou se o outro bebezinho chora, ele chora também. Né? Quem tem filhos gêmeos sabe muito bem disso. Eu tenho filhos, mas tenho sobrinhos gêmeos. Chora um, chora o outro. Né? Creche, que está tudo no seu pezinho. Começa a chorar, todo mundo a chorar. Né? Mas pode não ser empatia, pode ser estímulo. Né? Nem todo estímulo é empático. Faço o teste. Como estímulo, é engraçado. Entre um elevador e vocês, para ver se outras pessoas não vocejam também. Né? Então é uma repetição. A cadeia e a empatia também pode ser estimulada. Ela precisa ser estimulada, sabe? Ela precisa. Mesmo que você perceba que aquela pessoa já aquela criança já demonstra empatia, mas ela precisa ser estimulada, porque às vezes a criança demonstra e o ambiente faz com que ela comece a ver a vida de um outros olhos. Eu lembro de um dia lá que eu morava, né, meu filho pequeno, ainda as crianças tudo brincando. Aí chega um criança, né, e vê o menino, chama gente, arranja para mim comida e uma roupa. Aí o menino, né, começaram a se movimentar, subir, aí ele ficou. Aí eu disse, por que você ficou? Aí ele disse, porque minha mãe disse que se a gente der esse menino, nós vamos comer menino todo dia. E a mãe é psicóloga. Aí eu disse, pessoal, como sou hoje? Eu disse, não sei. Eu estava pensando aqui, está muito cansado. E se quando tu subir, ninguém te dá comida? Poxa, eu nem fico morrer de fome. Eu disse, mas não é costume comer? É só um costume. A gente, você pode perder o costume de comer, não pode? Não, tia, o costume do fome não é costume. Será que esse menino chega todo dia que dá porta para ele pedir comida porque ele está acostumado a pedir comida? Ele está mal acostumado a pedir comida. Então, veja, empatia é isso, né? Essa criança ele não teve, hoje está maduro, e que bom que ele nunca precisou. Ele está cada dia melhor, graças a Deus. Mas, porque você não vive a situação de fome que você, né, acha que é justo? Então, ser empático, gente, é isso, né? É se colocar no lugar do outro, mesmo aquela situação nunca sendo sua até hoje. E a empatia, né, alguns estudos mostram que a capacidade de ter empatia teve origem no desenvolvimento dos mamíferos. Então, ele não foi estudado, começado a observar a empatia através do estudo humano, não, mas sim dos animais, né? Os mamíferos, eles são criaturas de sangue quente, que protegem e alimentam os seus filhos, em oposição aos répteis, que abandonam na maioria das vezes. Enquanto o humano réptil, a gente vê por aí. E larga uma criança dentro de um saco, ainda com cordão umbilical, sem a menor possibilidade, ou pouquíssima possibilidade de sobrevivência. Então, conceituando, né, várias maneiras de se experienciar o estado afetivo ou psicológico de outra pessoa, para tanto existem os componentes cognitivos e os componentes afetivos envolvidos. Os cognitivos é a capacidade da gente se imaginar no lugar do outro. Existem patologias, existem transtornos que impossibilitam as pessoas de se colocar no lugar do outro. Quem conhece algum? Narcisista. TPA. Quem mais? Narcisista. Quem mais? A esquizofrenia também. E o TEA também, né? A pessoa com TEA, ela não consegue, né? Ela faz algo e você diz, e você machucou o seu coleguinha.
ela não consegue, porque ela não tem um mundo particular dela. Então, desenvolver a empatia em alguém com ela é mais difícil. Vou comprar aqui uma água para você, para passar. Na frente, escreve ela está vendo. Terceiro MP, MA, né? E a data de 10 de maio. E afetivo, né? Sentir raiva diante da raiva do outro, sentir alegria diante da alegria do outro e tornar-se quase um contato emocional. Como a gente está impactado, né? Pensando naquelas pessoas que há um mês atrás estavam programando o Dia das Mães, né? Faziam um almoço, juntar mãe, sogra, filho, não sei o que, netos e sobrinhos, e que hoje não tem nem em casa. E está no abrigo esperando um donativo. Isso quando não se perdeu um parente. Então, como, gente, a vida é surpreendente. A gente sabe como o dia começa, mas a gente não sabe como ele acaba. Então, é esse ponto aí que é afetivo que faz com que, somado com o objetivo, a gente desenvolva empatia. Simpatia e empatia é a mesma coisa. O que é que a gente vê nessas duas imagens? Qual é a percentual? Simpatia? Qual é a empatia? É tão bonitinho, tão legal, né? Tão fofinho, né? E empatia é quando não tem a ver com a gente, não nos atrai e a gente não é algo particular, né? Você trabalha em um lugar, você estuda numa sala de aula onde você tem sua turma. Né? E a gente chega aqui e a gente vê que as pessoas, a maioria está sempre no mesmo lugar, na mesma exposição, próximo daquelas pessoas. Por quê? Porque a gente chega junto de quem a gente tem mais, né, afinidade, lógico. Mas empatia é difícil, porque aquela pessoa chata, aquela pessoa que dá muito fora, que é grosseira, ou que é muito lenta, e todo mundo se afasta dela. Porque a pessoa tem uma energia tão ruim que Deus me livre. E é justamente aquela pessoa que mais está pedindo socorro ali, que mais precisa da gente. Agora é difícil, não é fácil não. Né? Geralmente aquele parente que é muito revoltado, que tem sempre uma crítica para fazer do que você faz, do que você usa. Ah, Maria, Deus me livre aquela tia, aquela pessoa, né? Aquela prima invejosa, não sei o quê. Pois é ela que mais precisa de socorro. E quanto mais rejeição ela recebe, mais difícil ela vai ficar. Mais endurecida, mais entristecida. É o nosso desafio, viu? As pessoas difíceis. Não quer dizer que agora a gente vai se cercar só de gente difícil, porque a gente vai adoecer. Mas tentar amenizar a situação da pessoa, vai. Porque as teorias existentes não acreditavam que a empatia fosse um aspecto importante da natureza humana e nem possível. Vigorava a ideia de que o ser humano é egoísta e só pensa em si próprio. Com o humanismo, isso foi desconstruído. Se a gente for ver, né, por exemplo, a psicanálise, né, que é a teoria importantíssima como todas as outras, mas ela é a mãe das outras. A época que Freud viveu foi uma época dura. Sim. Por quê? Segunda Guerra Mundial estourando. Isso aqui é o quê? Mas cadê a ata? Aqui. Pronto, mostrando essa, tá bom. Viu? Ah, tava junto, coisa. Sabe o que é isso? É da noite, que eu coloquei junto. Esse assassino é essa aí, viu? Essa aqui é de outra coisa. Então, Freud viveu de duas guerras, né? Ele era um judeu que não tinha direito sequer de escolherem a profissão. Tinha algumas profissões que eles podiam exercer, mas não eram todas. Né? Ele foi para a medicina. Será que se ele tivesse direito a todas, ele iria para a medicina? Talvez não. Acho que bom que ele foi. E que bom que ele, né, trouxe o consciente, que foi um grande ponto para a mudança do mundo. Então, como é que uma pessoa, né, que é rechaçada, que é humilhada, que precisa sair, mudar de país para sobreviver, essa pessoa vai achar que a humanidade tem uma essência boa? Impossível, né? Então, a visão, a gente só pode entender uma pessoa se a gente conhecer a cultura e a época que ela viveu. Senão, a gente não tem base nenhuma para falar dela.
porque as definições e métodos rigorosos para o estudo do fenômeno eram difíceis de estabelecer. Os próprios judeus, tinha judeus no campo de concentração que era carrasco, né? Que era colocado ali para punir, para matar, para maltratar, né? É você estar num lugar onde os outros estão sofrendo, você faz parte daquela cultura, daquela raça, digamos, né? Que eram judeus, e você maltratava. Então, como é que podia se acreditar na bondade humana, na empatia humana? É muito difícil, né? Tanto é que Viktor Frankl, né, da psicologia positiva, ele é um psicólogo, né? Ele viveu no campo de concentração e ele conseguiu trazer a psicologia positiva e perceber que existia maldade, sem dúvida, mas existe também a bondade, e é um lado bom que ele conseguiu ver, que fez com que ele sobrevivesse. Igual o livro, né, A Bailarina de Auschwitz. Vocês leram também, né? Acho que a professora Dani, vocês são alunos de Dani? Né? Ela falou, mas vocês não chegaram na noite. Foi na palestra, foi eu que apresentei a ela, né, esse livro. E ela até hoje ela é viva, ela escreveu aquele livro aos 90 anos. Né? Ela viveu no campo de concentração, ela fez discípula de Karl Roger, foi discípula de Viktor Frankl, e ela é uma psicóloga e ela atua entre a ACP e a TCC. E ela viveu tudo aquilo nos momentos mais difíceis, ela diante de Mengele, ele mandando ela dançar para ele, né, para fazer. E ela fechava os olhos e se via no palco quando ela tinha 13 anos e estava no palco numa apresentação. E ela conseguia, sabendo que aquele momento deveria ser o último da vida dela. Então, a única coisa que ninguém pode roubar da gente é os nossos sonhos e os nossos pensamentos. Né? Ninguém tira de você, ela pode nem prender e amarrar, mas o seu pensamento ninguém controla. E foi aí, por isso que ela conseguiu sobreviver. Hoje ela tem 97 anos. E até um filme muito bom, que o nome é O Menino do Fernando Chaves. E tem um livro fantástico. Olha, veja, eu não tenho certeza. Agora, o que aconteceu em situações semelhantes? Eu não quero nem dar spoiler para não, porque quem não assistiu pode assistir, mas, né, aquelas crianças, elas tinham um E o dono da banca disse que parecia com a mãe do menino. O povo era coisas, sabe? Era essas cadeiras que a gente não estima da outra. Eram coisas, então aquela criança passou a vestir até pijama listrado para ser confundido. Será que não aconteceu isso? Pode ter acontecido com qualquer criança, com aquele irmão, mas que houve muita confusão, né, nesses campos de concentração, não só com crianças, mas com adultos. Mas é um filme que vale muito a pena, viu, gente? Eu li o livro e assisti o filme. Outro filme muito bom, que tem livro, eu também vi os dois, é Extraordinário. Quem não assistiu, vale muito a pena. E quem tiver dica de livro, de filme, me dê, porque eu amo. Professora, tem até uma cena de Maus, aquele quadrinho. Sim. Que é mais ou menos sobre isso, que como os ratos são representados, os judeus representam, enfim, e os gatos são os nazistas, sim, tem uma cena em Maus que é um gato, que ele tá com um pijama de judeu, e ele fala pro guarda do campo de concentração que, não, eu não sou judeu. Mas como ele estava com pijama, aí até o autor do quadrinho faz essa ilusão, o do gato se transformando num rato. Que tipo, foi confundido. Porque ninguém tinha nome, ninguém tinha rosto, eram trapos humanos, né? Esqueletos vivos. Tem um filme chamado Pianista. O pianista também tem a lista de A lista de Schindler, fantástico, eu assisti. Schindler é 3 horas de filme, mas é gostei. Muito bom, muito bom. Fica vidrado, tem um. Então, gente, a empatia ela é vista como um aspecto importante de qualquer interação social, podendo ser um dos elementos através dos quais se forma a concepção que temos de nós mesmos. É extremamente importante para o estabelecimento de uma boa relação terapêutica. Né? Se um terapeuta ele não consegue ter empatia pela aquela pessoa, e o que é muito difícil. Muito, gente, é um exercício diário. Imagina uma pessoa absurdamente, sabe? Uma aberração, aquela pessoa racista, homofóbica,
sabe, péssima. Você vê ela diante de você e você precisar acompanhar e contribuir no processo de evolução dessa pessoa. Veja como é difícil, não é? E se você rejeitar, aí é que ela vai ficar pior mesmo. Porque apesar de ela ser tudo de ruim, ela teve uma luz de buscar uma terapia. Se ela buscou terapia, é porque ela está pedindo socorro, porque ela tem intenção de mudar. Aí o terapeuta vai dizer, jamais vai ter você. Então é muito difícil a gente ser empático com quem tem valores completamente diferentes da gente. Olha aí, essa pessoa, né, ela está se vendo, não uma pessoa que ela não é, talvez ela nunca venha a ser, mas ela trata com consideração. Que são as pessoas mais desprovidas de tudo, gente, são as pessoas em situação de rua, né? Porque elas não têm, assim, a menor proteção. Não é à toa que quase todo morador de rua tem um cachorro. Porque quando ele está dormindo, é o cachorro que dá o alerta do perigo. Eles estão desprotegidos de tudo, porque quando a gente está dormindo, a gente está vulnerável demais. E quantos casos a gente escuta aí de alguém que ateou fogo, né, no morador de rua, né, de alguém que teve um caso no Rio de Janeiro, no domingo pela manhã, uma moça, né, uma cuidadora, saindo para casa e ela foi, jogaram fogo dela também, né, ela sobreviveu. E pegaram, né, o rapaz que fez isso. E ele disse, mas eu não sabia que ela era trabalhadora, eu achava que ela era uma prostituta. Gente, é pesado demais. Então, está assim, debaixo dos nossos olhos. Todos os dias, uma violência gratuita, exatamente. Então, aumento da empatia, quando há uma dependência afetiva intensa, pode acontecer, mas a empatia é empatia no sentido da palavra. Se eu tenho uma dependência afetiva daquela pessoa, eu não quero que ela saia da minha vida. É uma necessidade minha. Diminuição da empatia. A empatia é um sinal de saúde mental. A falta de saúde mental gera a falta de empatia. O autismo, a esquizofrenia, né, marcam-se por uma diminuição, não é uma falta total, mas é uma diminuição na empatia pela dificuldade de formar vínculos emocionais. E as crianças, né? Existe uma teoria, Professor de psicologia social, a gente vive um processo que mais favorece você ter um vínculo baseado no processo de humanismo. Isso está diretamente ligado à empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro. Foi Carl Rogers e todos os teóricos humanistas que trouxeram o valor da empatia, que passou a ser valorizado a partir daí. Isso de uma frente, ele é considerado um humanista. Ele é o pai da psicologia positiva. Então aí, né, acho que isso é uma teoria, né, as crianças começam a demonstrar senso moral no decorrer do segundo ano de vida. Nesse período elas desenvolvem a vergonha, o remorso. De acordo com Hoffman, haveria então uma prontidão biológica para acontecer a empatia. O chorar, reflexo do bebê, por causa do choro do outro bebê, pode ser um indicativo de empatia, pode, né? Mas olha aí, a carinha dele, né? Digamos que ele tomou o brinquedinho do outro. O outro chorou e deu o brinquedo. Quando o outro parou, ele tomou o brinquedo de novo. Acabou a empatia. Empatia é relâmpago. Tá? Não dividem mesmo, gente. Não tem jeito. Então, essa teoria, né, de que existiria uma prontidão biológica para a empatia vai de encontro com a teoria psicogênica, né, de Piaget e com a psicanálise do Freud. Ambas afirmam que a criança tem um comportamento egocêntrico, geralmente tem mesmo até os 5 anos de idade, né? E só irá desenvolver empatia depois. Tudo é eu, tudo é meu, é o umbigo, é o centro do universo dele. Tanto é que professores, né, de educação infantil é uma luta constante.
porque um toma o brinquedo do outro e não dá, e aquela briga, e aquela confusão. E uma aluna estava falando que ela é professora de educação infantil e houve uma situação no colégio, né, que ela trabalha, que uma criança de 2 anos, uma com 2 anos, outra com 3. E ela com 3 anos, né, o de 2 anos tomou o brinquedo, está com 3 anos, há 3 anos foi lá e mordeu o outro. E a mãe chegou no colégio, fez uma confusão, né, a mãe do menorzinho também estava lá, do maiorzinho também estava lá. E ela disse, pegou assim a mão, né, da mãe da menina e ela, do menino da criança, e ela deu a mão. Ela chegou lá e mordeu a mão. Está vendo? Então você sentiu o que meu filho sentiu. E aí deu delegacia, claro, né, gente? Veja a capacidade aonde as pessoas são capazes de ter. Mordeu, e aí foi para a delegacia as duas. Né? Foi confusão, caso de polícia. Então, gente, não é fácil, viu? Trabalhar em escola não é fácil, mas é maravilhoso. Então, gente, pesquisas e experimentos com crianças pequenas. Bebês conseguem distinguir a face de tristeza. Olha aí a importância de se trabalhar na escola com a empatia. E como é que a gente trabalha? Com um emocionômetro na sala de aula, né? Numa parede, numa parte baixinha, a gente coloca lá, faz o emocionômetro. As carinhas, né? Aquelas carinhas de alegria, tristeza, medo, dor, tudo que você possa imaginar de emoção, né? E aqui o nome das crianças da salinha. Isso é desde o início, quando começa a aula. Como é que eu estou hoje? Como é que eu estou me sentindo hoje? E aí ele pega aquela carinha e faz uma ali. E cada um coloca a sua. E aí vamos discutir por que está assim. Né? Briga, tem essa briga, de mordeu ou tomou brinquedo. Como é que o seu coleguinha ficou quando você mordeu ele? Né? Você olha para ele, né? Mas ele tá, como é que está a carinha dele? Aí ele vai lá, pega aquela carinha de lágrima, até ser mais, né? E quando você fica assim, como é que você gosta de quando ele está com esta carinha? Não. No outro dia ele vai morder de novo. Mas ele, aos poucos ele vai desenvolvendo a empatia. A mordida, gente, é a fase oral, né? Lembra das fases, das 5 fases de desenvolvimento psicossexual? Então é a fase oral. Tudo é a boca. A criança, ela pega um objeto, ela leva para a boca, seja limpo, seja sujo, seja o quê. Então ela vê aquela bochechinha, ela não resiste, ela vai lá e diz, Tem uma vizinha minha que a cunhada, foi ela foi embora para São Paulo, raiva da cunhada, de mal mesmo, de cor mesmo, porque a menina dela tinha 5 aninhos e a tinha 3. E ali tudo criança, né, na família, e quando ia brincar, pronto, ele mordia a menina. E olha, gente, é uma dor tão grande, né, meu filho morreu, porque dá marca ali. Eu tinha a mais velha era mordida e a segunda mordia. Aí eu vivi as duas situações. É muito difícil. Não é fácil não, mas passa, graças a Deus. Então, né, expressam de acordo com você. Pode-se observar que a criança de 2 anos, por exemplo, são capazes de compartilhar brinquedos e se sentirem culpadas ou tristes quando o coleguinha se machuca. Mas é muito rápido esse sentimento. Daqui a pouco volta. Há diferenças individuais e estáveis no comportamento empático, né, que pode derivar de fatores biológicos e experiências. O modelo familiar, gente, é fundamental, tá? É em casa que a gente aprende. Agora imagina um ambiente de briga, de violência. Tem como desenvolver empatia? Tem como, né? E isso prejudica. Então, vários estudos consideram as relações empáticas como incompatíveis com agressão e violência. Portanto, como importante fator de proteção ou inibição de comportamento antissocial, é um ambiente favorável, né? Um ambiente funcional. A falta de harmonia entre os pais e cuidadores, né, é outra condição ambiental que vai influenciar o desenvolvimento emocional dessa criança. Aqueles pais que separam e que não se separam e que ficam falando do outro, né, que se chama alienação parental,
diante da criança. Né? A criança, ela vai se suprimir. Gente, a água já passou, quem precisa sair, fique em casa, certo? Ela começa a sentir um peso, né? Porque seu pai é isso, sua mãe é isso, o dinheiro da pensão chegou, né? Tudo subiu, e aí começa a danação e as crianças escutando ali, né? Mesmo que não diga para ela escuta. E ela começa a sentir o peso. E se eu não existisse, eles me ligavam para mim. Né? Eu sou responsável por que eles se harmonizem. Então, muitos casos de suicídio na infância e na adolescência é ambiente de casa disfuncional. Teve um caso, não sei se já falei para vocês, né, no colégio que eu trabalho, que a criança, se eu falei, a gente já sabe, né? Ela vai lembrar, porque eu tenho 4, para a diretoria, já falei, porque eu trabalho com 4 cursos de terceiro período. Então a criança se sentia, né, com medo da diretora, porque a mãe disse que o seu pai não pagou o colégio e a diretora vai ficar na rua. E a criança, ela imagina, já se imagina naquela situação, no meio da rua desprotegida. Quer dizer, uma fala faz uma angústia na vida dessa pessoa, né? Fora as crianças que se sentem responsáveis por harmonizar, né, e por tornar esses pais felizes. Né? E como fazer isso? O sentimento de impotência. Então, já se torna um adulto ansioso, aflito, né, com medo de tudo. Que a infância é a base de tudo. Né? Por fim, o autor sugere mais estudos nesse aspecto. E aí vem da empatia, né, a compreensão empática. E o teórico, né, que representa, né, foi o precursor da psicologia humanista, Carl Rogers, ele compreende a empatia como sendo sentir o mundo do cliente como se fosse o seu próprio mundo. Mas o terapeuta, nesse momento, não pode perder a qualidade de como se eu estivesse no lugar do outro, mas permanecer no meu lugar. Então, eu estou com você, para você, mas eu sou próprio. Eu sou a terapeuta. Então, é só. Se a empatia é a arte de se colocar no lugar do outro, ver o mundo, né, de sua perspectiva, quem de fato calça o sapato de quem entra no nosso centro terapêutico. O que é calçar o sapato do outro? É saber onde o sapato aperta, é que eu não consigo saber. Mesmo que eu tenha um sapato igualzinho o seu pé é diferente do meu. Então, eu nunca vou saber, eu posso olhar e dizer, poxa, que sapato confortável. Aparentemente é confortável, mas ele pode estar sendo desconfortável para você. E as pessoas têm um julgamento, né, de dizer, que achar que é bom, que é ruim, que é bonito, que é feio, que é confortável, que não é, então saber o que é melhor para o outro. E a gente nunca sabe. Nem a gente sabe o que é melhor para a gente. Né? Às vezes a gente acha que é quebrar a cara. Então, deixa eu pular mais nenhuma. Sentir como a pessoa é central da empatia e observa quem é uma escolha vulnerável, né? E por quê? A vida inteira, gente, a gente aprendeu que ser vulnerável é sinal de fraqueza. Dizer eu não sei, eu não posso, eu não tenho competência para isso, né? É vergonhoso. Você tem que ter competência, você tem que ser. E nós estamos absorvendo muito da cultura ocidental. Oriental, né? Como é a cultura oriental? É uma vergonha, né, não ser o primeiro de sala. Né? É envergonhar os pais. Quantos orientais se matam porque não conseguiram aprovação na universidade no concurso? Né? A gente escuta isso muito, não conseguiram uma vaga de emprego. Tem uma série que eu assisti, Na Vilera, é um dorama. E um senhor que ele resolve se tornar bailarino aos 70 anos e quando ele começa a desenvolver o Alzheimer. E a neta dele, ela é sempre humilhada pelo pai porque ela não consegue o cargo que ele acha que ela deveria ter na empresa. E ela sequer gosta de trabalhar nessa empresa.
Então a gente vê uma cultura que não aceita e a gente acaba absorvendo isso e perdendo a capacidade humana de dizer isso não é da minha competência, isso eu não consegui fazer. Né? Aí a gente finge uma situação que não tem, que não é, porque o que é que o outro vai pensar de mim? Ele vai pensar que eu sou fraco, ele vai pensar que eu sou competente. E não, o outro tem que pensar que você é humano. E como humano a gente é muito falho. Então, porque requer que uma pessoa se conecte com algo seu e íntimo, né? E faça se identificar com a luta de outra pessoa para que então ela consiga criar uma conexão com o outro. É aquele sentimento que o outro traz de uma situação que eu não estou vivendo, que eu nunca vivi, mas aquele sentimento já me passou na minha vida. Por outros motivos, mas passou. Então aí eu consigo ser empático. O grande desafio é exatamente, né, a escolha da vulnerabilidade. Os psicoterapeutas devemos fazer para conhecer os donos do sapato e se sentar diante de nós, que se senta diante de nós, é nos conectarmos de verdade com ele. O problema é que estamos imersos numa cultura que nos ensina desde cedo a esconder nossas falhas, né, nossa vulnerabilidade. Porque se a gente se mostrar vulnerável, a gente vai ser descartado. E aí a gente tem que estar dentro de um padrão que a sociedade exige, né? E ainda chega uma... ela é criadora de moda, de perfume, nem lembro mais o nome, fiz questão de esquecer. E ela foi, né, para as redes sociais dizer que uma mulher que é deselegante, uma mulher com mais de 40 anos com cabelo comprido. Né? O cabelo é meu. Então, deselegância é uma pessoa querer ditar uma moda pela idade, né? Isso é carisma. Então, a vulnerabilidade é o centro de todas as emoções e sensações. Sentir é estar vulnerável. Acreditar que a vulnerabilidade seja fraqueza é o mesmo que acreditar que qualquer sentimento é fraqueza também. Para conectarmos com o outro, primeiro precisamos conectarmos com algo nosso. E só assim nós conheceremos e nos conectaremos com o dono do sapato, né, que está calçando. Mas como? Aí eu trouxe uma história, né, que acredito que poucas, acho que ninguém está passando ou vem a passar isso. Mas mesmo assim precisa ser empático. E quando as pessoas estudam, diz logo, que palhaçada, né? Vamos lá. Imagine uma adolescente que chega na sessão chorando e dizendo que uma amiga estava com um vestido igualzinho dela no seu aniversário de 15 anos. Né? Dependendo, né, do que o terapeuta veja, né, ou seja, algumas variáveis como a idade dele, os valores pessoais, nível socioeconômico, né, a fala dessa adolescente pode aproximar ou distanciar o terapeuta da cliente, impactando então nessa habilidade de empatizar. Pode achar que besteira, que frescura, dizer que a festa acabou, está desmanchada de lágrimas desse jeito, porque uma pessoa está com a roupa igual a dela. Que menina egoísta. E aí a gente não vai conseguir trabalhar com essa pessoa. A gente vai criar um ranço dela e ela vai criar um ranço da gente. E o que é que vai dar essa terapia? A pessoa vai sair pior do que chegou. Ainda por cima dizendo que psicologia não presta para nada. Então, entretanto, se analisarmos a fala por meio dos sentimentos, né, ou se nos perguntarmos o que será que essa menina sentiu nessa ocasião, em que essa festa que ela pensou, ela programou a vida inteira, a família, a mãe talvez, desde que ela nasceu, investiu dinheiro, investiu, escolheu aquele vestido, escolheu tudo da festa, porque seria a noite dos sonhos perfeita dela. E foi estragada por um vestido. Então, você investir todos os seus sonhos quando você é adolescente e ver eles ruir. Aí a gente vai entender. Então, ela sentiu o quê? Ela sentiu humilhação, vergonha, rejeição, não se sentiu especial, se sentiu fracassada, né? Com certeza, todos nós já tivemos um sentimento desse, no mínimo já, porque eu já tive todos. Todos, sem dúvida. E com certeza, né, sentimos algo parecido, muitas vezes em situação, claro, bem diferente da dessa menina. E aí a gente consegue empatia.
porque quem não passa por isso? Mas se a gente não buscar no nosso histórico, a gente não vai conseguir ser empático. Por exemplo, show de Madonna. Rede social choveu de críticas e de elogios, não foi? E se eu não gosto, eu desligo a televisão, eu mudo de canal, eu não vou pro show. Veja como é fácil. Agora eu Minha ficar tia enchendo o saco por causa disso. assistindo uma coisa que eu estou sendo agredida. Né? Eu pagar uma conta de energia maior, porque eu fiquei mais tempo com a televisão ligada para ter raiva. Não Nem que foi assista. isso. Todo mundo em casa assistindo junto. Então, e quem amou também não tem que estar se degradando por quem detestou. Minha tia que é crente. Simplesmente respeitar Cadê? a opinião. E as Deixa a fé pessoas em se paz. escondem, né, por trás de uma rede social Né? que não está diante do outro, né? E aí bota, rasga a sua opinião. Como se aquilo fosse mudar. Ah, não, agora sim, eu não gostei não. Mas depois que ele falou que ele falou, agora eu vou amar Madonna, né? Você fazer um fã-clube dela. Não vou, ao contrário, eu vou ficar com mais raiva ainda, porque o outro está querendo impor uma coisa que não sabe. E é tão ruim, né? É péssimo, gente. É adoecedor. Você mergulhar numa rede social é adoecedor, tá? Uma coisa é ter, é saudável, né? As pessoas precisam, gostam, tudo bem, é uma distração. Mas se você leva a ferro e a fogo, você adoece, com certeza. Então, facilmente, né, quando nos escutamos sem julgamento e conseguimos acessar o sentimento encoberto pela cortina de conteúdos de relato da cliente, aí sim nós vamos empatizar. Como no exemplo supracitado, né, acima citado, nós também já sentimos isso que essa menina estava sentindo. Outra coisa, a gente sabe do episódio, mas como era a relação dessa colega? Por que é que essa amiga estava nesse aniversário? Porque foi com o mesmo vestido que ela. Porque foi com o mesmo vestido que ela. Ninguém conhece ninguém, né? E na adolescência, a gente não tem ainda uma experiência de vida para ter uma percepção mais apurada. É a experiência, as quebradas de cara que faz com que a gente, né, diga, não, esse ele eu não comento mais. Então, ela teve os motivos dela para convidar essa menina e se decepcionou profundamente. Então, o caminho sempre vai estar no sentimento. Quem calça o sapato diante de nós é fruto de uma história única, cheia de detalhes e de aventuras. É uma pessoa que foi esculpida pelas experiências vividas e por todos os relacionamentos que cruzaram a vida dela, que foi, com certeza, diferente dos relacionamentos que cruzaram a minha vida. E como no exemplo, a menina do vestido, ela só compreenderemos o que ela sentiu de fato, se foi humilhação, se foi rejeição, quando entendemos a história dela à luz da visão dela, né? A história esta que dará sentido a tudo que foi experienciado por ela. E assim a gente pode fechar a nossa análise sobre a menina do vestido, empatizando genuinamente com o sofrimento trazido, sem perder a oportunidade de sermos, então, terapeutas eficientes. Assim, para caminharmos com o sapato da cliente que está diante de nós, precisamos ter em mente que a empatia, gente, ela contempla ações de verbalização do terapeuta também, tá? Então, uma terapia, ela não pode ser só uma escuta sem nunca uma intervenção. Tá? Precisa, então, dessa interação do terapeuta, que é diferente de conselho, né? O que ela deve fazer com ela. Mas ela fala e não volta nada, fica difícil. Então, sugere um acolhimento, essa verbalização. E a verbalização, muitas vezes, a ação, ela não precisa nem ser na fala, ela pode ser na atitude. Quando você está falando e eu puxo minha cadeira e eu chego junto e eu olho para você, descendo e chegando no mesmo nível que você. Eu estou mostrando que eu estou sendo compreendente do seu lado. Então, aqui vai um exemplo, né? Para fazermos isso, o terapeuta precisa perceber que ele também falha, que ele também é vulnerável, né? E nesse exemplo aqui, ele foi vulnerável, né? E a garota percebeu. Quando?
exemplo de validar críticas e discordâncias que o cliente diz sobre a terapia, reavaliando a nossa conduta que tivemos diante dele. E aí a cliente chega na sessão seguinte e diz: queria te dizer que na última sessão eu queria ter falado mais sobre aquela situação com a minha amiga e senti que você não me deu espaço. E por que eu não dei espaço? Porque eu não percebi que ela queria falar da relação que ela já tinha com essa amiga. Eu achei que o problema dela era só o vestido. E por trás de tudo isso tinha muito mais, que eu não dei oportunidade. E o que é que eu digo? Não, mas você foi quem trouxe só o vestido, como é que eu podia adivinhar? Acabou-se. Acabou, viu? A pior coisa é a gente querer ter razão sempre. Não é, né? Eu acho que todo mundo já conviveu ou convive com alguém que sempre tem razão. Né? Mesmo quando percebe que não sabe pedir desculpa. Então faz assim, tá certo, eu agi errado, mas também você, quer dizer, eles guardou tudo, é tudo mais simples dizer, eu errei, me desculpe. Tão fácil pedir desculpa para alguns e tão difícil para outros. E aí o terapeuta chega e diz: sinto muito que eu tenha feito você se sentir assim. Realmente, como eu achei que a conversa tinha sido positiva, eu inferi, né, que você estava bem e não percebi que havia incômodos que ainda gostaria de me falar. Quero me desculpar e, se ainda quiser, podemos retomar a conversa. É legal, gente, reconhecer a nossa vulnerabilidade. Mas é difícil, né, para alguns é um exercício. Então, se conseguirmos ser afetivos, no exercício da empatia com o nosso cliente, daremos modelo de como podemos ser empáticos nas nossas inter-relações, além de fortalecermos a relação terapêutica, porque sem empatia não existe terapia, tá? Em qualquer que seja a sua abordagem. O terapeuta que não é empático não é terapeuta, ele está brincando de ser psicólogo. E agora a gente vai ver a memória. Como é que está de vocês? Perguntas sobre essa aula? Dúvidas? Nenhuma? Não. Isso aqui me ajuda. Hoje está até bonzinho. Só a graça. Essa versão dos assuntos vai melhor se não levar de boa. Eu acho que a criatividade, empatia e memória. Já faz. Vai. Já, bom estágio. 11h07. Vamos arrumar um pouquinho, né? Vai dar para a gente começar a memória, porque hoje é sexta-feira e a gente está com a memória legal. Primeiro, tudo a gente começa, né, pela história. Eu gosto muito de história, porque se a gente não sabe por quê, onde saiu, quando se pensou nisso, né? Então, a mitologia, lá da mitologia grega, né, reflete a importância desde sempre que foi dada à memória. Mnemosine era uma deusa grega da memória. E ela era mãe das 7 musas que presidiam as letras, ciências e artes. E aí, no século IV a.C., Aristóteles falava da faculdade da gente conservar o passado. Sem passado não existe história, né, gente? Sem memória não existe. Por que a gente registra, né? De várias formas, na escrita, no vídeo, hoje, tantas coisas, né? O homem das cavernas já registrava, né? Quando as cavernas são descobertas, tem lá tracinhos, né? Nem existia escrita ainda, mas era uma maneira deles controlarem quantos animais, quantas coisas eles tinham. Então, os magos, ao longo dos tempos, desenvolveram-se técnicas para desenvolver a memória. E hoje tem várias técnicas, principalmente porque as demências elas estão se instalando cada dia mais. Antes a gente falava, né? Fulano está caducando. Você ia olhar a idade da pessoa, já era bem idosa. Hoje a gente sabe de pessoas com... Eu tenho um amigo que ele é neurologista e ele tem um paciente com 42 anos.
já na fase intermediária do Alzheimer. Então veja como é importante a gente trabalhar essa memória, né? Ao longo do tempo desenvolveram técnicas para desenvolver, magos, feiticeiros e alquimistas procuravam substâncias que aumentavam o poder da memória. Hoje a gente tem remédios. O computador, hoje em dia, é a resposta mais recente à necessidade de preservar as informações que a memória não consegue reter. Imagina a quantidade de coisas que eu tenho aqui, tem até que fazer um backup antes que ele fique, né? Se eu ia conseguir reter quanto por cento, né, do que tem aqui na minha memória? Quase nada. Então, para que algum evento seja guardado na memória, várias informações se associam, como os sons, as imagens e os sentimentos. Qual o maior órgão do corpo da gente? A pele, né? Então, a memória sensorial. Às vezes a gente nem está pensando numa pessoa, aí chega na sala de aula, sente o perfume daquela pessoa. A história vem toda, não vem? Parece que está vivendo, tem que ir associada à emoção. O cheiro da comida da avó da gente, né? O toque, o tom da voz de alguém, né? Até o nome de alguém nos remete, né? A pessoas que a gente gosta ou que a gente não gosta. O que você comeu no café da manhã, quarta-feira? Pão. Você sempre comprou um queijo ou Coxinha? Não lembro. Mas quem mais aqui lembra? Não lembro. Lembra que comeu quarta-feira de manhã? Não. Não, ela também lembra, comeu rosquinha. Vocês dois, ele comeu nada. Você. Fazer a jejum intermitente. Quem mais aqui? Veja, gente, como a nossa memória, né? Então, por que as pessoas esquecem certas informações, até aquelas que a gente gostaria de lembrar agora na hora para dizer para cá? Por que a gente esquece? Falta de atenção, talvez? Falta de atenção é uma delas. Com certeza. Excesso de informação. Porque, veja, eu estou comendo, eu vou para a faculdade, eu vou não sei o quê, né? Eu não vou chegar na faculdade e fazer uma prova sobre o que eu comi de manhã, né? Agora, quando a gente tem uma prova, aí a gente precisa, né, ter a necessidade. Não é preciso ser usado, tá? Não precisa. Se a gente vai para um nutricionista naquela semana, aí a gente já observa mais, porque sabe com certeza que ele vai perguntar como é que está a sua alimentação. E a gente vai dizer, não, então, ok, memória é curto prazo, exatamente. Até porque a gente toma café da manhã todo dia. Porque eles não, mas eu tomo. Então, o que os psicólogos têm a dizer, ou a psicologia, né, sobre as lembranças reprimidas? O que são? Mas por que elas foram reprimidas? Alguma coisa aconteceu para a gente reprimir aquilo ali, certo? Se a gente não reprimisse, o nosso ego poderia desestruturar e a gente fosse psicólogo. Então, aquilo é uma proteção para a gente não surtar. Tudo, gente, que está no inconsciente, ele tem motivo para estar. Não aconselho ninguém a se submeter a um processo de hipnose com qualquer profissional, certo? Terapias de vidas passadas ainda não é ciência, tá certo? Não é que eu acredito ou deixe de acreditar, eu jamais me submeteria, até porque eu tenho medo também. Mas o inconsciente, que eu saiba, eu não sou psicanalista, tá certo? O professor de vocês tem condições muito maiores, né, Marcelino, de falar disso do que eu, mas o inconsciente tem um motivo para estar lá. E a gente acessa através de 3 mecanismos que eu tenho conhecimento, tá? Que é os sonhos,
né? Não é à toa que o sonho tem dia que a gente sonha nada a ver, com gente que a gente nunca viu na vida. A gente pensa que não viu. Mas quantos rostos a gente vê da hora que a gente acorda até a hora que vai dormir? E a gente não guarda todos eles, né? A gente passou. Quem veio de ônibus aqui? Você lembra do rosto da pessoa, memorizou o rosto da pessoa que estava do seu lado, o motorista do ônibus. Então a gente vê tudo, a gente tem todos os estímulos, gente, que a gente tem durante o dia. E muitos são lá no inconsciente. É quando a gente sonha, diz que sonho doido. Nunca fui naquele lugar, nunca sonhei com aquela pessoa. É embaralhado, é uma loucura do inconsciente, né? Mas através dos sonhos a gente acessa, através da hipnose e através do ato falho. Né? E é o ato falho. Vamos dar mais exemplo. Quem aqui está namorando e pode dizer o nome da pessoa? Teu nome é Camila. Aí imagina, né, que hoje Camila está fazendo aniversário. É sexta-feira, combinou com o Jefferson para sair, para almoçar, para fazer um programa legal na sexta-feira. Aí doida aqui para olhar para e falar para a Camila se embora e para Jefferson. Aí quando ela vê Jefferson, João! E agora? Para explicar que ela não conhece nenhum João, que ela não está vendo nenhum João. Quem é João na sua sala? Se tiver um João aqui, está ferrado. Pronto. E veja, João está aqui, Camila está ali. Nada a ver. Mas foi um ato falho e a gente diz, danado, eu achei João. Com certeza você, passando em algum corredor, em algum lugar, você escutou João. E veio na hora mais errada do mundo. Né? E estragou o seu dia. Então, quando começar a namorar ou estiver namorando, explique logo o que é o ato falho, porque se você cometer, você tem mal. Vai? Sim. E aqui, agora, eu estava conversando com o namorado dela, né? E aí eu estava na sala, e aí, no meio da conversa, o namorado dela perguntou sobre os trabalhos, né? Deixa eu ver, ela estava fazendo outros trabalhos. É muito bom a gente fazer isso. O namorado dela. É muito bom a gente fazer trabalhos extraconjugais. Eu fiquei estudando, né? Eu não fiquei nada. Eu já dei os parabéns e ia dar os pêsames. Então, trabalho extraconjugais. Como é que a informação entra na nossa memória? O cérebro capta tanto estímulos quanto visão. Tipo, o cérebro e a gente capta tanto estímulos quanto visão. Foi que a gente olha, ou a gente estuda. Ela é algum estímulo, né, que nos fez entrar, nos interessou. A história do ato falho, Camila vai conversar com o Jéssica, explicar isso que é um ato falho, tem que ela cometer e não mata ela. Mas pode acontecer se tiver a lembrança também. Sim, pode acontecer, isso é natural, com certeza. Uma saudade, acho que a gente gostou da pessoa, né? Mas intenção não foi. Ninguém tem intenção de se apontar e acabou na outra assim, no dia da comemoração. E tem até tem, aí é um jeito bom também de provocar. Estou brincando. Então, como essa informação já entrou na memória? Como ela é mantida? Através de repetição. Isso, né? Então, eu tive a informação, ela me falou o nome do filme, O Pianista. Ainda está aqui. Por quê? Porque eu quero assistir. Então, eu repeti mentalmente. Eu associei ao instrumento. E aí eu não sei se eu vou lembrar quando vai ser assim, mas agora foi. É assim, através do primeiro interesse. Eu tenho uma informação e eu me interessei. Eu gosto do filme, eu gosto do livro, da forma que eu me interessei. E a repetição. Eu fiz mentalmente e associei verdadeiramente. Aí eu vou lembrar. O começo do churrasco. Professora, a informação e questão de absorve, assim, primeiro, você tem facilidade de agir no mundo, tá? Se eu vou dançar pela primeira vez, até o pessoal que está na dança famosa, eles ensaiam a semana inteira
por um e ele se apresenta muito no espaço-tempo, não é isso? Então a repetição, quanto mais a gente repete, melhor a gente vai desenvolver. A gente tem que entender isso. E você às vezes fica vendo vídeos, tá? Você vai sempre repetindo. Ou você repete, ou você visualiza, ou estuda mais repetir. É uma maneira que a gente tem de fixar, né? Então, quem tem um grupo de estudo? Vamos estudar junto, a gente aprende muito mais. Porque um diz uma coisa, outro diz outra, um lê e você escuta, você ensina e quando a gente ensina, a gente fixa. Aprende mais. Então, a gente aprende muito quando a gente ensina. E aí, você entrou a informação na memória, manteve ela na memória, mas eu não vou precisar dela agora. Como é que eu vou resgatar? O que é que vai fazer com que eu resgate? Uma associação. Uma associação. E uma codificação. Eu codifiquei o pianista. Tá? Eu associei alguma coisa. Podia ser a letra do meu nome, digamos que fosse começar com P. Podia ser um objeto piano. Pode ser várias coisas. A codificação ela é nossa. Tá? E a gente faz de acordo com a nossa realidade. Né? Por exemplo, senha de banco é uma codificação. Tá? Eu não saio por aí com uma lista de senha de banco para quando eu levar meu cartão, acabou minha vida, né? Eu tenho uma codificação, né, que eu associo a algo meu que só eu conheço. Então eu tenho uma senha que é o telefone do trabalho da minha mãe quando eu era criança. Ela não sabe mais esse telefone, meus irmãos não sabem, mas por acaso eu sei. Então é só minha, está dentro da minha cabeça. Zélia Gattai, a esposa de Jorge Amado, ela tem um livro, ela escreveu um livro, ela já é falecida, Códigos de Família. E a mãe dela trazia isso já da Itália, quando eles vieram. E ela dizia assim, se alguém chegar aqui para pegar um objeto que eu mandei, a pessoa tem que dizer o código. E aí eles tinham um código de família onde se reconhecia o outro. E é muito importante que a gente tenha um código de família, né? Um código com um parceiro. Por quê? Porque é uma maneira da gente se comunicar. Imagina um sequestro, que não é sequestro, esses falsos sequestros, né? Na hora do desespero da gente, que diz eu estou com seu filho, eu estou com uma pessoa que você ama, e a pessoa fala chorando, você vai achar que é a pessoa. E aí, fala com a pessoa, e qual é o nosso código? E aí você vai saber se é a pessoa não. Então, é uma maneira, né, de se comunicar. Na minha família, a gente tem uma sequência numérica que é código da gente. Inclusive, acende o celular todo mundo lá em casa. Aí, para ser mantida, a gente tem que exercitar. Por isso que, às vezes, a gente tem aquela coisa na memória, aquela pessoa que está com a gente todos os dias. Passa o tempo, a gente pode passar depois e não lembrar mais daquele episódio. Mas, menina, tu lembra não, a gente andava, foi naquela sala de aula, não sei o que, quer dizer, ficou muito na sua memória e não ficou nada na memória dela. E na época foi significativo para ela também. Mas por algum motivo deixou de ser. Então, para manter, é só exercitando. Se a gente quiser manter, a gente tem que estar recordando, escrever, gravar, né? Porque com o tempo, veja, você é muito jovem. Uma coisa que você queira manter na sua memória quando você tiver 60 anos, não precisa ser repetida, precisa ser lida, precisa ser ouvida, precisa ser associada, senão você vai se assentar. E pode lembrar partes, mas não lembra tudo. Sobre a ecolalia. A pessoa, por exemplo, vê um livro e um trecho, uma frase pequena e fica repetindo. Ecolalia é um transtorno da fala. Tá? É diferente, é do cérebro. Ela não é uma questão de memorizar. É um transtorno da fala. Igual a gagueira, tem vários. Tem um fato no cérebro e tem que ser acompanhado de um profissional. É outra coisa, não é questão da memória, tá? É um transtorno rápido, se assim. E que às vezes as crianças pequenas, elas repetem com o amadurecimento do cérebro, isso sana. Né? Tem criança que está assistindo o desenho, ela já assistiu tanto, porque ela decorou todas as falas. Aí quando o personagem vai falando, ela vai falando também. Deve ter acontecido com muitos de vocês, né? E depois a gente deixa isso, porque o cérebro amadureceu, né? Está maturizado neural. Então,
a gente resgata. E, gente, olha, quando passa o tempo, existe a falsa memória. O que é a falsa memória? É aquilo que a gente resgata, mas a gente não resgata como foi de verdade. Porque a gente era criança, a gente vivia outra época da vida. Hoje, quando adulto, tem uma frase que diz assim: nunca volte ao lugar que você foi muito feliz. Por quê? Porque você guardou aquela memória maravilhosa. Você mudou e o lugar mudou. E as pessoas também mudaram. Eu lembro de uma situação que eu morei quando criança, num lugar, assim, perto da praia, e tinha um parque feito em cimento, besteiras, balanço, um escorrego. E eu sempre comentava, eu adorava aquele lugar, adorava aquele parquinho. Aí um dia, né, de férias, eu levei meus netos lá. Maiorzinho devia ter, agora ele está com 8 anos, 9 anos, ele fez uns 5. E aí, quando ele chegou, né, a praia já estava toda cheia de pedras, né, tinha sargaço, o escorrego estava todo arrebentado. Aí ele disse: como é isso? Disse que era bonito, que coisa horrorosa, vamos embora. Então, quer dizer, veja, se eu devia ter voltado, devia ter sido ficar da história, né? Bacana. Porque nunca vai ser igual, porque o colégio que você estudou quando criança. Mas você via ele muito maior, não via não, porque você vê hoje. A não ser que tenha um ampliado. Mas se não, era aquele colégio, meu Deus do céu, meu colégio era tão grande, se eu volto hoje, o colégio não é tão grande. A rua enorme, a casa, o quintal da casa da avó de minha avó, meu Deus, era enorme. Hoje a casa está lá, porque meus avós faleceram, mas ficaram filhos, ficaram filhos, está lá a casa. E a casa de enorme não é grande, mas não é tão grande como eu achava. É porque a gente muda e a percepção vai mudando junto. Então, a memória humana, ela nos permite identificar, classificar os sinais, os cheiros, os gostos, as sensações e os sons. E às vezes fica na memória até o que a gente não quer. Às vezes a gente nem gosta, detesta uma música. E quando a gente se pega cantando ela, já aconteceu com vocês? Cantarolando uma música. Meu Deus, eu tô cantando essa música. Porque eu passei em algum lugar, estava tocando a música, eu não registrei, mas meu cérebro captou. E ficou ali e eu fiquei feliz. Então, de outro lado, ela é capaz de reter e manipular as informações que adquirimos durante nossa vida. Acontece uma situação e cada um vai ter a sua versão. Por quê? Porque nossa memória, nossa mente, ela manipula para as coisas que a gente tem, que acontecem no dia a dia da gente, que é comum na nossa cultura, na nossa vida, na nossa comunidade, no nosso bairro. Né? Então, a gente consegue ver pelo aquele prisma, e o outro vê por um prisma completamente diferente. Então, a memória, ela consiste em um conjunto de procedimentos que permitem manipular e compreender o mundo. Este procedimento, ele envolve um mecanismo de codificação, depois de retenção ou armazenamento e depois um mecanismo para recuperar aquilo que a gente armazenou. Codificando, né? A codificação, ela envolve a formação de um código da memória. Para que haja codificação, a gente precisa prestar atenção. Criar imagens mentais, vocês já trabalharam com mapas mentais? Né? Então, por que o mapa mental? Né? Ele pode ajudar no processo de codificação da informação. É mais fácil a gente criar imagens do que é concreto do que o que é abstrato. Abstrato fica difícil demais para a gente, né, imaginar. Tanto é que muitas vezes a pessoa não consegue, né, na terapia, ela tem um sentimento, mas ela não consegue externar esse sentimento. Aí ela te dá um papel e um lápis e diz: desenhe esse sentimento. Aí ela consegue, através dela, consegue projetar esse sentimento através do pensamento. O que é a arte? O que é a dramatização? Né? É a projeção do sentimento. O que vocês vão fazer aqui a partir da semana que vem? Vocês vão criar um enredo e vocês vão projetar. Por isso que quanto mais livre eu deixar vocês, mais criativos vocês serão. Se eu começar a colocar um monte de normas, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, eu vou amarrar. Todo mundo vai chegar aqui, eita, mas
isso aqui, será que pode? Né? Então, quando a gente deixa a pessoa livre, a pessoa é mais criativa. Né? Criatividade tem muito a ver com liberdade. Memórias, né? Armazenando. Envolve a manutenção da informação que já foi codificada na memória por um período de tempo. A memória sensorial, né, preserva a memória em frações de segundos. Você está num ônibus lotado, alguém passa, você reconhece que aquilo que as costas das suas costas foi a fivela de uma bolsa, né? Aquela sensação que foi, ela passou, ela não ficou. Pode até você lembrar, mas a sensação, você lembra da sensação, mas a sensação não está mais ali. A memória a curto prazo, ela pode manter a informação, gente, por até 20 segundos. Mas eu pergunto o número do seu telefone e você diz, e eu, né, 9 dígitos. Se eu não ficar repetindo, se eu não anotar, a primeira hora que eu ouvi uma sequência numérica lá fora, eu já esqueci. Né? Completamente. Basta você, se eu disser uma sequência numérica, você memoriza. Aí ela, na mesma hora ela fala de números ali junto com você, cabeça. Né? Então, é muito rápido essa memória. Por exemplo, quando alguém está decorando a memória, você solta números aleatórios. Pronto, né? Aí acabou-se. Mistura dá uma raiva. Sim. Então, e a memória a médio prazo, né? A gente já fica, dependendo do interesse, mas a gente consegue memorizar até por 6 horas. Lembrar até por 6 horas. Né? Então, o nome do filme eu consigo. Mas se eu sair daqui e tiver outras demandas como eu tenho, se eu não anotar, vai-se embora. E a memória a longo prazo pode manter informações por um período longo, até de anos, né? Dias, meses, anos. Tipos de memória. Memória sensorial tem origem nos órgãos dos sentidos. Fala-se de memória auditiva, olfativa, visual. Né? As informações elas são retidas entre 0,2 a 2 segundos. Se a informação não for processada, ela vai desaparecer, ela vai se perder, tá? E se for, aí ela vai passar para a memória a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. Uma pessoa que é impulsiva, a pessoa diz uma coisa, ela dá a resposta na hora, né? Manda uma mensagem, a pessoa responde na hora. Qual é o risco dessa pessoa se dar mal? Altíssimo. Por quê? Porque eu não processei. Você falou e imediatamente eu respondi, achando que você estava tentando me prejudicar, me contrariar. E aí, gente, quem é impossível tem uma possibilidade muito alta de cometer o mesmo. Tem uma história, eu gosto muito de história, porque, sabe, consegue pensar. Eu recebi isso, faz tempo, né, que o povo mandava por e-mail muita mensagem. É um pacote de biscoito. Né? As pessoas estavam no aeroporto, passou na cola, quis esperar o voo, passou na banca, comprou um pacote de biscoito e botou ali do lado. E ficou lendo uma revista. Aí daqui a pouco, uma pessoa, né, um homem, um rapaz, sentou do lado dela e pegou o biscoito, né, e ofereceu a ela. Obrigado. Aí o cara comeu o biscoito. Cada vez que o cara pegava um biscoito, oferecia o biscoito a ela. Com ódio, com vontade de dar nele. Que cara de pau. O cara come meu biscoito na cara dura e ainda vem me oferecer biscoito. Quando ela entra no avião, ela se organiza, né? Abre a bolsa, aí está lá o pacote de biscoito dela em casa. O cara, ela ficou com raiva do cara, porque o cara ofereceu o biscoito que era dele a ela. Olha a memória que nos traz. E olhe quando a gente. Ainda bem que ela não era reativa, porque ela podia ter feito a confusão do mundo, era assim, e o cara estava sendo super gentil com ela. Sem entender nada. E ela com a cara de bicho, né? Não. Nada a ver, tá? Então é isso. Se a informação não for processada, perde-se. E se for, ela passa a ser uma memória de curto prazo, de médio prazo e longo prazo, vai depender do nosso interesse, da nossa necessidade.
Ao fechar os olhos e abrir muito rápido, quando a gente fecha, a gente ainda conserva a última imagem que a gente viu. Então, fecha novamente e podemos notar que ainda por um curto tempo, a imagem clara que nós vimos com os olhos abertos permanece lá. Memória de curto prazo, vai armazenar a informação que vem da memória sensorial. Os materiais são retidos durante cerca de 15, 30 segundos. A gente até diz que é igual a colocar ovos numa mão. A gente só consegue colocar uma certa quantidade. Ninguém coloca 2 dúzias de ovos numa mão. E então a gente consegue, a memória de curto prazo, ela é como uma mão cheia de ovos que só consegue agarrar determinados elementos. Então diz que a gente só consegue memorizar até 7 dígitos. Depois disso a gente já não consegue mais. Eu lembro que uma vez eu liguei para uma amiga e ela tinha deixado o celular. Aí o pai dela atendeu e disse, olha, ela saiu com o marido dela, ligue do telefone dele, ela disse, me deu o telefone. Aí ela teve 99.800 e não sei quantos vivos. Meu Deus do céu. Nunca vi ninguém decorar o número do telefone assim. Mas era uma maneira de não esquecer. Milhões de vivos. Devia ser gostar muito de dinheiro. Tem que ajeitar 99, Exato, dá dos milhões. A memória a longo prazo, a memória é algo a longo prazo, ela retém os materiais durante horas, dias, meses ou anos, Vai codificar e reter a informação de acordo com a sua pertinência e o seu significado, As memórias da infância. E nada melhor do que as fotografias. A gente volta no tempo. E é um exercício que a gente faz, gente, na estimulação cognitiva para as pessoas com Alzheimer. Uma excelente estimulação é o álbum de fotografias, Eu faço isso com a minha mãe. Segunda-feira ela vai fazer 97. Eu digo que ela é minha cobaia, porque como eu sou psicomotricista e trabalho com a Gel com psicomotricidade, então é ela que eu estimulo. E ela ainda faz um monte de coisa. Ela faz crochê, ela faz fogão, fazer trela, é bem observadora, porque a gente vai estimulando. Então, a fotografia é maravilhoso, porque pega de fotografias de comunhão, não sei de quem, de casamento, e aí ela vai recordando, vai lembrando dos fatos que há muito estava esquecido, estava perdido, mas não estava esquecido. Então, gente, estimulem seus avós, tios, pais, sabe? Porque não existe cura para o Alzheimer, mas existe a prevenção. E a prevenção é exercício físico e estimulação cognitiva. Não. Leitura, palavra cruzada, jogo de 7 erros, caça-palavras, o que a pessoa gostar, porque vai depender do que a pessoa gosta. Chegar numa cozinha e mostrar objetos, Pega um bolo de macarrão. Isso aqui serve para quê? O que é isso aqui? A minha mãe, ela começou a apresentar alguns esquecimentos. Aí eu conversei com ela, disse, mãe, como você tem alguns exames, ela deu, acho que deu assim. Mas veja, ela foi tirar o dinheiro, que ela às vezes deixa acumular. Aí, minha lá só tinha um mês. Aí começou, Aí ela disse que alguém pegou. Sempre, o idoso tem. Aí eu fui no banco, o banco disse, olha, alguém pegou, mas pegou com cartão e senha. Você tem débitos, o pessoal do banco, acho que é acostumado, pensa logo que é alguém da família. Ela disse, olha, isso foi aí, e eu vou apresentar um BO, porque ela está dizendo que ela não pegou e que o dinheiro subiu na conta. Aí eu desci na delegacia, lá em casa dela, apresentei o BO. Aí me voltei para o banco com o papel que a delegacia deu para pegar isso, ilustrar e as filmagens. Porque foi lá no caixa da própria agência. Eu pedi para a minha gerente e ela me deu a informação. Aí eu sei que quando eu estava lá esperando ser atendida, eu fiquei. Foi do centro. Então não pode ter sido outra pessoa. Senão eu ou ela. Porque às vezes ela manda tirar. E eu sou muito esquecida. Aí eu fiquei na vida trocada já umas 3 pessoas para chamar a gente. Aí eu tive a ideia de ver as conversas da gente no Zap, a minha irmã dela, porque ela mora lá em Garaçu, numa praia que eu esqueci o nome. Aí, quando o rapaz ia chamar, no dia
embora, mãe, pelo amor, não vou passar essa vergonha aqui, não. E ela foi, mãe, que a senhora pegou o dinheiro, a senhora pegou o dinheiro. Não foi, mãe, verdade, eu vou explicando, a senhora está com 64 anos. Aí eu mostrei, mãe, é a prova, porque se eu não tivesse a prova amanhã, eu falei, a senhora, a minha conversa com a sua no meu WhatsApp. Mãe, como é que a senhora pode esquecer que pegou o dinheiro? Mãe, aí ela disse, tu também se esqueceu. Eu disse, é verdade. Mas a senhora nunca esquece nada. Então eu fiquei preocupada, porque veja, ela não só esqueceu de pegar o dinheiro, mas também o que fez com o dinheiro. E aí tá o problema. O que é que ela fez? É pegar e fazer. Aí eu comecei a ficar muito preocupada. Agora ela é muito ativa, sabe? Até porque, veja, gente, o que a gente fez com o dinheiro é muito difícil de lembrar, porque a gente saca o dinheiro e ele evapora. O meu evapora. Meu Deus, eu chorei tanto para ganhar esse dinheiro e gastei, se piscou o olho, gastei 2 horas e acabou o dinheiro. Aí eu vim na delegacia para escrever o BO. Se eles trocaram o dinheiro, mas Acabou, pois é. E agora com o cartão Pix, aí é que a gente gasta dinheiro, né? Mas olha, ela não gasta quase nada e ela ainda guarda. Pô, eu quero Sem saber que só recebe um salário mínimo. Pois eu preciso muito. Ela guarda o dinheiro dela ainda. Que bom. Bom, então, gente, a gente fica por aqui ou vocês são mais coragem? Então, vamos ver em que slide ficamos no 14, tá? Minha nota, por favor. Próxima aula, apresentação.